Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde, Tapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br. tvitap.com.br. Você, telespectador que está nos assistindo, também pode conferir toda a programação da TVI através do Facebook, né? Você vai lá no Facebook, facebook.com/TV Itapê, e você verá principalmente o programa Telescópio, outros programas também da nossa grade que são passados pelo Facebook. Uma outra maneira de você interagir conosco é através do telefone 3527-8099, 3527-8099. Ligue e faça sua pergunta para os nossos para os nossos convidados. E também você pode interagir conosco através do WhatsApp. O número vai aparecer abaixo do seu monitor, então você pega o seu WhatsApp aí, manda sua mensagem, manda seu áudio, que nós teremos o prazer em colocá-los ao vivo aqui em nosso programa. 12 horas e 31 minutos, recebo hoje aqui no primeiro bloco do programa Telescópio a visita do meu amigo vereador Dudu Franco. No segundo bloco iremos conversar com o psicólogo Gupi Munhoz, que irá conversar conosco também aí sobre coaching e sobre outras discussões aí que teremos ao longo também desse bate-papo com o psicólogo Gupi Munhoz. Dudu, boa tarde e bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, telespectadores da TVI, amigos, familiares, né? Funcionários públicos que estão ligados na TVI, graças a Deus, antenados. Uma boa tarde a você. Obrigado pelo convite mais uma vez e podermos estar aqui com vocês. Mas antes de começarmos nosso bate-papo com o vereador Dudu Franco, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Tapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Antes de começarmos nosso bate-papo com o vereador Dudu Franco, vamos aqui às notícias de Tapetininga, começando pela Folha, que destaca aqui em sua matéria de capa: Itapetininga debate atendimento aos moradores de rua em seminário que ocorre no dia 8. Então amanhã temos um seminário na nossa cidade que irá debater atendimento aos moradores de rua. Sindicato Rural realizou evento no recinto de exposições. Projeto Rio Vivo integra a Semana do Meio Ambiente. Agora já o Jornal Correio de Itapetininga traz aqui em sua matéria de capa: cartão de material escolar pode ser cancelado após orientação do Tribunal de Contas. Câmara pede redução de cargos na Prefeitura. Então, aproveitando o gancho aqui da manchete do Jornal Correio de Itapetininga, a primeira pergunta para o Dudu, né, é relacionada a essa questão aí sobre esse projeto de lei, Dudu, que regulamenta os cargos comissionados hoje existentes no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal. Na segunda-feira, né, tivemos a votação em primeiro turno, né, que aprovou o projeto vindo do Executivo, mas você é contrário a esse projeto. Por quê, Dudu? Na verdade, Maurício, infelizmente, tudo quando você é contrário já começam a tratar você como oposição, né? Na verdade, o projeto é um projeto bom, né? Porque, na verdade, lá em 2008, 2009,
se não me falha a memória, a gente votou, eu estava como vereador, na época o Dr. Mauri também participava conosco, e houve esse projeto na gestão do Roberto Ramalho para que se regulamentasse os cargos comissionados. Inclusive, com uma emenda que a gente sempre gosta de citar, e o Dr. Mauri sempre fala nisso, a emenda dele, né, que antes estava como livre a nomeação pelo prefeito. E na época o Dr. Mauri colocou que no mínimo, uma emenda que no mínimo 30% dos funcionários efetivos fossem comissionados. Então, nada impediria que o prefeito pudesse colocar até 100% dos comissionados os efetivos, não convidando ninguém de fora. E a gente votou, teve vários pareceres, né, tanto o jurídico da prefeitura como da Câmara, e a gente votou. E acabou sendo, depois de 8 anos praticamente, sendo contestado esse projeto, né, que depois se tornou lei, dos cargos comissionados que estavam sem as atribuições, sem as funções de cada cargo, estava falho, vamos dizer assim. O Ministério Público colocou como inconstitucional essa lei, né, esse projeto que foi na época. Então deveria-se fazer um novo projeto para entrar dentro da lei federal que fala dos comissionados. E foi, né, a Simone, junto com a sua equipe, montou essa readequação. Na verdade, alguns, né, falam, estão criando mais cargos. O projeto não cria mais cargos. Hoje está com 161 cargos, né, e ele está mantendo 161 cargos. Só que tem uma reestruturação com relação à função, às atribuições, né, e fala-se, o tribunal também, ele aponta alguns cargos de assessoria, né, até diretoria. Lógico que a pessoa tem que ter um curso superior, né, e esse apontamento veio também junto. Como já veio na Câmara, foi votado, a Câmara rejeitou que os assessores tivessem curso superior. Então, o tribunal também já está pegando no pé de novo da Câmara com relação a isso. E pegou no pé da Prefeitura, né? Então, foi feita essa readequação. E não que a gente seja contrário ao projeto, o projeto veio com algumas falhas. Né? Quais seriam essas falhas no seu entendimento? Então, a comissão que até o Codorna participa, a emenda do Codorna junto com a comissão dele, que era a nomenclatura de alguns cargos que estavam errados. Daí foi feita a correção, a Prefeitura corrigiu. Tem algumas situações que hoje um funcionário efetivo, ele está num cargo, vamos supor, de direção. Com essa alteração ele vai cair de referência, entendeu? Por causa do próprio estudo, desse problema da faculdade, ele está numa referência 5, vai cair para 3. A gente teve muitas pessoas procurando a gente com relação a isso. Daí vem a questão que, junto com esse projeto, né, a prefeita mandou também o projeto do reajuste, né, da inflação, tudo, aos funcionários públicos, que dá 5,113%. Que é muito baixo ao ver nosso, dos vereadores, e até mesmo do funcionalismo. Então houve essa reação no funcionalismo, a procura em cima de nós, vocês têm que lutar por nós, têm que batalhar, e papapá, papapá. Aí procuramos a prefeita, né, falamos o que poderia fazer. Ela foi até muito simpática, como ela sempre foi, e recebe bem a gente, no sentido de dar sugestões para ela que ela pudesse ajudar também o funcionalismo, né? E muitos pensaram em algumas saídas e eu creio que fui iluminado de fazer uma moção de diminuir os cargos comissionados, né? Vamos arredondar de 160 cargos, jogar para 80. 50%. 50%. Seria, daí especificando, 40, desses 80, 40 efetivos e 40 de fora. Aí entendeu? 50% deixando meio a meio, não 30% como está na lei. E também as gratificações serem 50% para todos os comissionados, sem exceção. Então, com essa conta que fizemos, inclusive eles mandaram uma relação para nós, num requerimento do Mário Carneiro, e eu fiz uma pergunta a mais nesse requerimento, até o Codorna confundiu, achou que eu que tinha pedido esse requerimento, mas essa informação foi o Mário Carneiro, sobre os cargos comissionados, uma relação de todos os comissionados. Daí eu pedi que viesse aonde que eles estão locados. Então só veio a relação com os valores.
o valor fixo mais a gratificação. Só que não veio somado, então eu fiz lá, eu com o meu assessor fizemos a sominha, um por um, somamos, e a soma de tudo isso aí dá cerca de 650 mil reais, que eles gastam com os comissionados, seja efetivos ou livre de nomeação. 650 mil por mês? Por mês, todo mês. Com a redução que nós estamos sugerindo, e além dos cargos de 160 para 80 e 50% de gratificação, a prefeitura iria economizar mais ou menos 480 mil por mês. Esses 480 mil por mês, eles poderiam dividir entre os funcionários, que no nosso cálculo seria mais ou menos entre 7% a 10% que ia dar, além dos 5%. Mas daí a prefeitura vem e fala, não, mas incide depois no CEPREM, tem, né, que tem que fazer os cálculos lá na frente, que de repente não tem dinheiro, como é que vai pagar os aposentados, foi tudo bem. Então que não seja dos 7% aos 10% dê, mas 3%. Dos 5 vai para 8, 8,5, né? Os funcionários já iriam ficar mais contentes. Tinha a promessa de mais 50 no cartão, mais 50 reais no cartão que eles têm. Ficaria todo mundo contente, sobrava um dinheirinho. E politicamente, porque hoje, Maurício, a gente conversa com todo mundo, o Brasil todo. Vamos falar o popular aqui, todo mundo está com o saco cheio de ver essa barganha de cargos, né? Lá em Brasília a gente está vendo o que está acontecendo, as negociações, se não fizer isso, não tem ali, se não aprova aqui, não tem lá. Então, o povo não aguenta mais isso. Mas né? a prefeitura sinalizou de forma positiva então, essa redução quando nós tivemos 50%? Daí nós tivemos uma nova reunião com a prefeita, porque daí foi votada a minha moção e de última hora lá o Itamar apareceu com uma moção, né, retirando a gratificação de todo mundo, de todos os comissionados e de todos os efetivos que hoje recebem as gratificações de função e as gratificações de livre critério, que a prefeita também tem esse direito. Alguns funcionários recebem gratificação de 10%, de 15%, né? E tem outros que recebem 100%, 150%. Essas gratificações de livre critério seriam políticas? Não sei, Maurício, não sei. Poderia ser política, mas como poderia ser de merecimento, né, para alguns funcionários. Então, a gente acaba... daí teve uma reunião que infelizmente eu não participei por causa do meu horário de serviço. O Mário Carneiro chegou até numa reunião na sessão que eu estava falando desse projeto da moção de reduzir de 160 para 80. Ele informou, Dudu, na verdade são mais de 1.500 funcionários que recebem gratificação. Então, essas gratificação de livre critério e de função, que a gente não lembra também. Então, e não veio essa soma para nós de quanto que eles gastam com essas gratificações. Então, Maurício, eu comentei até na segunda-feira... Então seria um pouco mais, então, se você for pensar, do que os então, eles não tinham mandado, né? Eles não tinham mandado. Daí, nessa moção do Itamar, ele colocava que, retirando todas essas gratificações, praticamente é o dobro da conta que eu fiz. Então, seria R$1.300.000 sobrando, se tirasse de todo mundo. Só que tem funcionários, e hoje eu posso dizer que 99% dos salários dos funcionários públicos estão defasados, entendeu? Está tudo defasado. Então, para ela tentar acertar tudo, não dá mesmo, é muita coisa, né? Então, não iria conseguir consertar com isso, lógico, mas seria o primeiro passo, entendeu? Seria uma indicação de que o executivo está querendo fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Mas, por exemplo, não vai postergar isso? Por exemplo, ela podia, né, como prefeita, acertar essa situação, né? Porque, claro, ela mesma disse em entrevistas que isso vem, né, de outras gestões, mas por que é difícil hoje para o prefeito ele acertar, ele ver, há pessoas, por exemplo, a gente sabe, há casos de pessoas que recebem gratificações e nem estão mais na deferida função, mas ainda continuam recebendo como se estivesse realizando esse trabalho. Por que é difícil o prefeito mexer nisso, Dudu? Então, segundo algumas informações, né, e alguns funcionários falam isso, que é como se fosse um direito adquirido. Então a pessoa está trabalhando, mas ela não entrou com ação contra a prefeitura. E de repente poderia entrar. Eu não sei se realmente teria direito adquirido sobre isso.
se a pessoa não está na função mais recebendo. Isso aí eu acho que não tem direito a isso, eu acho, é minha opinião, porque não está fazendo aquela função que deveria estar ganhando em cima daquela função, né? A gente sabe que existe hoje muitos desvios de função, principalmente de auxiliares de educação, né? E hoje as diretoras, supervisoras reclamam da falta de auxiliar de educação nas escolas. E tem, nossa, olha, o exato número eu não tenho, mas deve ter mais de 100 auxiliares de educação em desvio de função. Então, o presidente do Fundeb teve esses dias aqui conosco, ele falou que são 120. Então, por aí, eu chutei 100 porque realmente eu não tinha esse número. O Jeremias, né? Jeremias. Então, isso que eu falo para você. Então, existem esses desvios de funções, tem auxiliar de educação ganhando mais que secretário. Deixa eu perguntar agora uma coisa para você. É interessante esse raciocínio que você está trazendo, que ficou mais didático. Acho que ainda está muito confuso. A gente vê no cotidiano, quando converso com um, converso com o outro, como está meio confuso. Mas eu acho que a sua explicação hoje aqui está sendo bem didática e está conseguindo fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. Mas a minha pergunta é a seguinte, Dudu. Na segunda-feira a gente viu que os próprios funcionários públicos, eles pedem essa diminuição dos cargos de funcionário. Há uma sinalização hoje por parte do governo que ele diminua esse número de cargos? Então, Maurício, como eu estava falando para você, a gente teve, depois que foi votadas as duas moções, tanto a minha como a do Itamar, ela marcou uma nova reunião. A gente foi lá, praticamente todos os vereadores, foram poucos que não estiveram devido a algum problema, algum compromisso assumido. Mas outros estavam até representados por seus assessores. Mas a maioria estava lá. E ela sinalizou que, para nós, que ela iria estudar tanto a minha como a do Itamar. Ver o impacto financeiro que isso traria, qual o benefício que poderia trazer para o funcionário, que eu acho que, olha, nem que fosse 1%, mas que ela diminuísse os cargos, entendeu? É uma sinalização de que quer fazer uma gestão diferente. Então, os funcionários, tanto é que, não criticando aqui o Itamar, mas eu estou dizendo palavras dos funcionários para mim, entendeu? Porque, a princípio, quando eles viram a moção do Itamar, eles se sentiram injustiçados, porque iam perder, tem gente que ganha R$1.000 e recebe 100% de gratificação, muitos estão na função até, né? E se tirar esse 100% deles, vão voltar para R$1.000 com vários compromissos assumidos, com empréstimos, né? Alguns já compraram a sua casinha, o seu carro, sei lá, mas é difícil para eles perder, de repente, essa gratificação. Mas eu venho para você aqui, ó, eu até falei na segunda-feira, eu encontrei uma pessoa que faz parte do quadro funcional da prefeitura, e a pessoa, resumindo, com a nova gestão, ele estava numa secretaria, não quiseram, foi para outra, não quiseram, jogaram num setor. A pessoa falou, então eu fico aqui, vai fazer o quê? Não estou servindo para ninguém, mas vou ficar aqui. Vou ver o que eu posso ajudar. Só que é o seguinte, vamos tirar a sua gratificação de 100%. Mas pode a prefeitura, um secretário, não querer um funcionário o funcionário fala assim para a gente, né? Mas eu não sei como é que funciona, né? Eu acho que não é bem essa palavra, não queremos você aqui, né? Mas a pessoa se sentiu assim, né? Que passou para mim. Daí, Maurício, de imediato, como eu falei para você, eu não sou nenhum santo, eu falo, a gente participa na igreja, né? Hoje, se eu não estivesse na igreja, eu não sei como que seria a minha vida, acho que eu não teria família, sei lá. Mas, graças a Deus, a gente está na igreja, pede muito para Deus iluminar a gente. Alguns falam que a gente é demagogo, que é fariseu, fica falando em Deus, mas eu creio que é Deus que ilumina a vida da gente. E hoje eu estou colocando realmente o meu mandato nas mãos de Deus e quero fazer um mandato diferente, como eu falei para você. Falei para você, já falei na Câmara. Eu já errei muito, votamos muita coisa errada, né? A princípio, com os pareceres, tudo certinho, e de repente vem o Ministério ou o Tribunal de Contas, embarga, ou, né, derruba tudo aquilo que a gente fez. Questiona. E questiona, e a gente fica até chateado, e fala, puxa vida, a gente tentou acertar e errou. Né? E tem que reconhecer que errou. Então hoje eu não quero mais cometer esses erros, entendeu? Não quero ser, eu sou vereador, o mandato é meu, só eu que vou, a decisão é minha só. Então a gente está fazendo um mandato diferente, está conversando com a família, está conversando com a base que ajudou a gente, que é a própria família, alguns amigos. O que vocês acham, o que vocês vê? Tá? O povo, a gente escuta mais o povo. Construída pelo coletivo. Construindo, lógico. Eu não quero ser o dono do meu mandato e falar, não, aqui é eu, bato no peito e acabou. Não é isso. Eu mudei totalmente e vai ser assim daqui para frente. Como eu estava falando, só para concluir,
essa pessoa que faz parte do quadro, na hora veio na minha cabeça sei lá, se o Espírito Santo me iluminou, eu falei assim, olha, você recebia 100%. Vamos supor que a prefeita chamasse você hoje e falasse assim, olha, nós não poderemos mais dar esse 100% para você. Mas se a gente incorporar no seu salário 30% desse 100%, o que você acharia? A pessoa começou a chorar, Maurício, porque ela sabe que teria mais R$400, que ela ganha 1.180, quase R$400 para ajudar nos medicamentos que a mãe está em estado terminal na casa, né? Que vai procurar remédio na farmácia, na farmácia popular ou do município mesmo, não encontra. Remédios de alto custo que a prefeitura, o próprio estado tem que bancar isso, e hoje não acham, não tem, está difícil. Daí a pessoa tem que bancar esse dinheiro e não tem, vai tirar às vezes do sustento para comprar remédio, né? Então, e a pessoa falou assim, e mais, Dudu, chorando, falou, e mais, eu vou saber que lá na minha aposentadoria eu tenho mais 30%, sendo que hoje esse 100% não conta. Não conta. Então, eu ficaria contente, Dudu, se desse 20%, eu ficaria contente. E você conversa com alguns funcionários, a maioria fala isso, olha, Dudu, se fizesse isso também, seria uma boa. Então você percebe que há caminhos para tomar, sabe, falta um pouco de força, de vontade, uma vontade política realmente de mudar, entendeu? Eu sei que não é da noite pro dia, da água pro vinho que vai mudar as coisas, lógico. Faz acho que 40 anos que está essa situação na prefeitura, os funcionários sofrendo, né? Dudu, deixa eu pedir licença para você. Tem uma pergunta aqui, inicialmente vou trazer uma pergunta da internet, que é a pergunta da Nayara Salles Gomes. Ela pergunta aqui para você, ela está nos assistindo, ela escreve, esses 161 comissionados é a prefeita que contratou ou já veio de outros prefeitos? Essa situação, boa pergunta da Nayara, boa tarde Nayara, obrigado pela pergunta. Ela fala que tem muitos que estão lá nomeados que veio lá de Fiore, do Irã, né, que estavam lá. Teve algumas situações que ela mesma nos colocou no início do mandato dela, quando ela assumiu, que teve algumas situações, porque geralmente o prefeito que está saindo exonera, né? E teve alguns cargos, algumas pessoas que estavam com o Irã, que o Irã foi o último, e não teve essa exoneração, né? Então alguns ela teve que exonerar, lógico que ela nomeou alguns dela, tanto é que tem pessoas que todo mundo sabe que estavam na campanha com ela e estão hoje lá nomeados, né? Mas não estou dizendo que é tudo, a maioria, não posso dizer os números, mas ela comentou isso com a gente. Tem algumas pessoas que já estavam nomeadas e algumas que ela prefere nem mexer, porque são pessoas também essenciais que estão naquele cargo. Dudu, agora vamos para as perguntas do WhatsApp. Tem pergunta do WhatsApp, vou pedir para a nossa produção colocar para nós aqui na tela, e aí queria que você respondesse. A primeira pergunta é do Pedro Soares. Vereador Dudu, gostaria que o senhor explicasse se o senhor acha certo, como vereador, no grupo de WhatsApp de funcionários, ficar fomentando e instigando funcionários a irem protestar, ofendendo outros vereadores. Acho isso uma atitude irresponsável, porque muitos vereadores, colegas seus, foram ofendidos na sua moral, precisando recorrer à justiça para ter esse dano reparado. A pergunta do Pedro Soares. Eu não sei se ele está querendo perguntar ou me atacar, né? Na verdade, tem um grupo de WhatsApp de funcionários. Acho que está chegando, deve estar uns 300 pessoas participando desse grupo. E nesse grupo, se não me engano, está eu, Milton Neri, acho que o Bispo André, não são todos vereadores, né? Inclusive, eu comentei com a pessoa que é administradora, eu falei, viu, acho que não é legal eu estar nesse grupo porque são funcionários, né? Mas eles falaram, não, mas a princípio o senhor está com nós, então seria legal o senhor estar participando das conversas. Então, o que ele está falando de instigar? Ninguém instigou, né? Na verdade, o que aconteceu? A população tem que saber o que está acontecendo. Acho que o papel do vereador, além de representar a população, é informar a população do que está acontecendo. E na segunda-feira houve a votação, né? Houve todo aquele tumulto que todo mundo viu, na TV Tem apareceu, e todo mundo ficou assim com os nervos, assim, vamos dizer assim, acirrados, né? A gente estava mais tranquilo, mas você fica preocupado com a situação, porque são colegas seus que estão ali, independente de quem votou a favor ou contra, mas são colegas nossos que estão ali, vereadores, na própria plateia, né? Pessoas, funcionários, amigos nossos, colegas nossos, então a gente não quer nenhuma das partes sendo agredidas ou agredindo, né, Maurício? Daí, no calor daquela situação, ninguém lembrou que quinta-feira é a segunda votação desse projeto, né?
E até era uma dúvida, né, de parte da população, diversas pessoas você viu o que aconteceu no final, não com a entendi situação, se foi com o calor, votado, se não foi votado. Então, com a situação que ficou, então, Dudu? foi votado. Com a situação que ficou, o que aconteceu? O Edson Brum perguntou quem é a favor, quem é, né, permaneça como se encontra. A gente que era contrário, como eu falei, porque a gente esperava que a prefeita ia nos escutar. A gente é contrário porque ela não nos escutou, não acatou a nossa moção. Eu fui mais taxativo, como eu fui autor da moção, eu falei, se não atender a minha moção, eu não vou votar, porque a gente quer mudança, né? Votar por votar, então eu fico na minha e não voto, né? Foi isso, foi a minha opinião, como outros também, cada um tem sua opinião. Alguns estão falando que formamos um grupo de oposição, que estamos conversando porque estamos tendo a mesma opinião, mas nenhum de nós chegou e falou, viu, você vem comigo, estamos juntos. Não foi isso, foi juntando as conversas que aconteceu a votação que teve. Daí, a hora que o Edson Brum falou, a gente se levantou, daí a população já começou a reagir, você viu no vídeo, sim. A TVI transmitiu. A população começou a reagir, alguns funcionários já, lógico, naquele calor, alguns xingaram vereadores, e esbravejando, porque, né, vaiaram. Então, naquela situação, o Edson Brum suspendeu a sessão. Mas ele suspendeu a sessão, isso que eu quero deixar bem claro para a população e para o Pedro Soares, que às vezes não está entendendo o que aconteceu na sessão. Ele suspendeu no meio da votação. Não estou aqui criticando o Edson Brum também, que ele, por segurança, alguém informou para ele, a coisa vai ficar feia, ele suspendeu. Porque não deu para entender até então, várias daí pessoas... Daí parou no meio da votação. Daí saiu os vereadores, infelizmente, que estavam sendo vaiados e tal. Até achei que a sessão não iria voltar, mas não poderia. Porque a votação não foi terminada, entendeu? Porque votou o projeto e as emendas. Daí agora vamos votar a redação final. Então esse não momento... foi votada a redação final, então. Então a redação final até aquele momento não tinha sido votado. Daí o Edson Brum, nós tivemos que chamar todos, vereador pessoal, nós temos que voltar lá. Na volta eu pedi para o Edson, dá licença, deixa eu falar para o público, né? Falei para o pessoal, pessoal, vamos acalmar um pouquinho que a gente precisa terminar de votar o projeto. E tanto é que alguns vereadores, por causa daquele barulho que estava, não escutaram. O próprio Codorna não escutou. E a hora que o Edson Brum reaberta os trabalhos, daí ele falou, em votação, ele devia falar, pessoal, vamos voltar no projeto, né? Daí ele falou, em votação a redação final. Daí o Codorna, peraí, questão de ordem, presidente. Assim, né? O que está acontecendo? Que projeto que é esse? Entendeu? Porque todo mundo ficou meio perdido. Daí tudo bem, foi votado, ele encerrou a sessão e não voltou mais, porque o clima ficou ruim mesmo. Você falou nessa questão do clima, Dudu, ainda dentro do que você está falando, cabe, eu acho que essa colocação dentro da resposta. Você acha que está uma situação meio desconfortável entre funcionário público, comissionados, agora também, dentro de toda aqueles acontecimentos que nós vimos na última segunda-feira, também com os vereadores? Olha, Maurício, aquilo que a gente fala, a gente tem que ser adulto o suficiente de saber dividir as coisas, né? A gente precisa ser adulto o suficiente para saber dividir as coisas. Como eu falei, só para terminar a resposta para o Pedro Soares, daí dentro do grupo perguntaram, mas agora, qual que é a situação? Como que ficou a situação? Nós, puxa vida, tanta luta para nada, perdemos a batalha. Foi esses comentários. Daí, como a gente está junto com o funcionário, você acha que é incitar, falar, pessoal, ninguém perdeu a batalha ainda. Quinta-feira tem a segunda votação. Esse projeto é projeto de lei, ele tem que votar em 2 votações. Então, teve a primeira discussão e primeira votação na segunda, e vai ter a segunda discussão e segunda votação na quinta. Daí, pode ser que todo mundo ali acalorou e falou, puxa vida, vamos então, né? Aí, pessoal, não está nada perdido, vamos tentar, e papapá. Daí algumas pessoas escreveram, porque entre todos que votaram a favor do projeto, eles especificaram muito no grupo lá, infelizmente, muita Selminha, o Zé da Escola, o Val e o PH, entendeu? Porque alguns ali que estavam ali, funcionários, devem ter votado neles e confiavam neles e acharam que eles não iam junto com a turma lá, entendeu? Daí eles citaram esses nomes no grupo e falaram, pessoal, então nós temos que correr atrás dessa turma, tentar conversar com eles, ver se a gente convence eles, para eles irem contra o projeto, entendeu? Porque a ideia nossa que é, Maurício, não é contra o projeto, entendeu? Apesar dele ter, como eu falei, ter alguns erros. Eu não vou citar aqui, porque isso aí o tribunal vai, se na quinta, né?
Se na quinta for vencido de novo, o tribunal lá na frente vai julgar se o projeto está legal ou não. Na minha opinião, não está legal, porque tem essas falhas. Inclusive, tem um cargo que foi criado, uma lei, foi feita uma lei especificamente para esse cargo, e esse cargo não está sendo comentado. Qual que é o cargo? Não, então, eu prefiro não falar, entendeu? Dudu, então deixa eu só pedir uma licença para você, que nós temos um telespectador na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Marilza. Marilza, bem-vindo ao programa Telescópio. A sua pergunta, por gentileza. Então, eu quero só uns esclarecimentos. O senhor vereador Dudu, então fez parte na época da criação em 2008, ele votou a favor, certo? Tudo bem, passou-se tempo. E isso foi na época do Roberto Ramalho, em 2008. Não tem nada a ver com Di Fiore nem Irã. Mas o que acontece? O tribunal apontou erros, tudo bem. Eles elaboraram um novo projeto, né? Como ele está falando que tem falhas, tudo bem. Ele diz que está trabalhando com a prefeita, em parceria com a prefeita, elogiou a prefeita, né? Só que ela não acatou o que ele sugeriu. Não seria mais fácil tentar votar para depois fazer essas adequações? E pelo que eu vi o projeto, vamos dizer, tem erros, mas o que está mais exigindo que tem que ter formação. Isso não seria bom para não ter cargos indicados sem nenhuma formação? E o senhor me desculpe, senhor Dudu, mas ali naquela Câmara deveria ter, vamos exagerar, 400 pessoas. A maior parte eram funcionários da educação que tiveram 20% de aumento, vão ter mais os 5% se vocês votarem a favor. Nós somos 4.000 funcionários fora os aposentados. O senhor acha certo o senhor lutar só por uma parte dos funcionários? E a Selma vereadora, ela é uma pessoa iluminada e que sempre lutou por funcionários que foram até perseguidos. Ela deu cara a tapa. E eu não vi nenhum vereador lutar por nenhum funcionário. Eu acho muito triste essa situação. E quanto ao seu Pedro, que falou no ar que foi instigado, o senhor me desculpe, mas foi instigado sim. Porque na hora que fizeram toda aquela gritaria, o senhor, como secretário da mesa, viu que se o presidente da Câmara, né, na hora do nervosismo não conseguiu se portar lá, se postar, o senhor ter levantado e pedido, porque como o senhor chamou eles para fazer o barulho, o senhor também poderia ter pedido para eles se acalmarem, porque teve até agressão física, porque a pessoa que foi agredida, ela também agrediu a vereadora Selma, não fisicamente, mas com palavras. Ela invadiu o plenário e, pelo que eu sei, por lei não pode invadir. E ninguém tirou, nem o senhor, nenhum vereador que se diz, como o senhor está falando, que não concorda com o que a prefeita está pedindo para votar, vocês não levantaram e pediram para o povo acalmar. Vocês ficaram quietinhos. Então, como vereador, o senhor, como tem que ter respeito pelo senhor, o senhor poderia ter levantado e pedido para o povo se acalmar. Porque o senhor não fala que tem que ter democracia? Aonde que está a democracia? O senhor fez a sua fala. O senhor aceitasse o que os outros estão falando. Agora, são 4.000 funcionários, mais de 1.000 aposentados. O senhor acha que... o senhor sabe da crise do Brasil? E eu não estou puxando sardinha para o lado de ninguém. Eu acho que todo mundo tem que ganhar bem. Agora, eu pergunto para o senhor. Aquelas diretoras que estavam todas lá, gritando, ofendendo, o senhor devia fiscalizar mais essas funcionárias. As supervisoras, que todos pediram licença médica para boicotar a prefeita. A prefeita está errada, vamos tentar conversar com a prefeita. Só que se as frases que elas estão pensando na população, outra coisa. As auxiliares de educação ganharam só 10. E as outras não ganharam 20? Então, e ainda estão achando ruim? E nós que não ganhamos nada? Que vocês vão votar amanhã? Não sei, vai depender de vocês. Só que é melhor os 5 do que nada, sabe por quê? O senhor sabe que não tem como dar mais aumento. O senhor sabe disso. O senhor teve reuniões, o senhor viu lá. Agora, o senhor vem dizer que o senhor, que estão atacando o senhor, ninguém está atacando. Como o senhor tem a sua fala, nós temos a nossa. O senhor quis ser vereador, então o senhor tem que escutar pelo povo. Eu sou a assessora da Selma, e o senhor sabe disso. E eu estou defendendo a minha vereadora. E não é pelo meu bem próprio, porque eu estou muito bem, graças a Deus. Agora, o senhor tinha que lutar pelos 4.000 funcionários. E não só por 2.000, porque tem 2.000 que estão de educação, o senhor nunca lutou.
Tem Marilza, um funcionário que se der 5% vai ficar contente. Então o senhor desculpe. E se tem falha, então o senhor fez parte da falha. O senhor está tentando consertar, mas eu acho que não está consertando da melhor maneira possível. Muito obrigada e desculpe, Maurício, pelo desabafo. Não, imagine, Marisa, eu só pedi para que você concluísse, porque nós temos mais participações aqui, temos a internet, temos também o WhatsApp, então, para que a gente consiga colocar todas as opiniões hoje aqui no programa. Obrigado pela sua participação, Marilza, e fica o convite aí, aproveitando já que você é assessora da vereadora Selma, para ela vir aqui no programa também conversar conosco a respeito dessa questão e a gente entender a opinião da vereadora Selma. Vereador Dudu, vou pedir para o senhor responder para a gente ir para o intervalo. Foi o que eu falei para você. Infelizmente, as pessoas ao invés de ajudar, acabam atacando. Mas eu, como eu falei, não instiguei ninguém, entendeu? Não instiguei ninguém. A Câmara, todo mundo sabe, é a casa do povo. Não tem como segurar, você chegar no microfone. Tanto é que eu pedi silêncio para o pessoal, ela está falando que não, mas eu pedi silêncio e a turma dificilmente respeita, entendeu? Não por maldade, mas é o calor da situação. Agora, falar para mim que não tem condição de dar aumento, eu fiz a conta, sabe? Eu fiz a conta, tá? É simples de tudo, é diminuir os cargos que sobram, nem que eu falei, nem que seja 1%, nem que seja, mas sobrou, entendeu? É isso que tem que entender. O povo não está aguentando mais cargos comissionados. E está demais, a prefeitura está demais. Tem gente que já veio falar para nós, funcionários da prefeitura, fala, olha, tem hora que eu não sei quem é quem dentro da secretaria e tem nego dando peitada no outro sem saber o que está fazendo. Então são os próprios funcionários que trazem isso para a gente. Agora falar que tem 400 funcionários e tem 4 mil no total, não cabe na Câmara 4 mil, entendeu? E a gente não vê o movimento, o que é? São as pessoas de cada setor que estão sendo representadas lá na Câmara. Tem uma associação hoje que está sendo montada que já tem mais de 1.200 pessoas cadastradas. E será que 1.200 pessoas cadastradas não estão representando 4 mil ainda? Você entendeu? Tem todas as classes lá dentro dessa associação. Então o descontentamento é geral do funcionalismo. Lógico que ela falou 5%, quem que não quer? Entendeu? Quem ganha R$900 ter 5% é quase R$60. Lógico, ajuda. Mas tem gente também que ganha os 900 que já falou para mim, olha, eu preferia não ter os 5%, porque é humilhante para nós. Então você fica entre a cruz e a espada, você quer ajudar? São opiniões divergentes. São opiniões divergentes, não dá para agradar, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, entendeu? Eu já estou aqui, já falei com alguns funcionários, a minha posição com relação ao projeto, eu sou contra o projeto porque, além de algumas falhinhas que tem, que poderiam ser consertadas, a prefeita poderia ter reduzido os cargos nesse projeto, entendeu? E dessa redução traria 480 mil de economia. Eu fui falar com a Cristiane, que é da Finanças, que a própria prefeita falou. Vai falar com a Cristiane que ela vai explicar os números. Só que a prefeita queria que ela explicasse os números para mim de um projeto que pode ser daqui 20 anos, que é o plano de carreira, plano de cargos e salários. Não dá para se fazer em um mês e uma semana. Não é isso que eu quero. E não é isso que o povo quer. Você está querendo resolver um problema atual. O que dá para resolver hoje? Cortar os cargos, 480 mil dividido entre os funcionários. Nem que desse 50 a mais, mas que fizesse isso. Sinalizasse alguma coisa boa para o funcionalismo. É isso que a gente queria. E em cima disso, os 5% é mudar. Nem que fosse para 6%, para 7%. Mas mudou. Teve alguma alteração. Lutamos sim, e estamos lutando sim. Agora, falar que estamos instigando, eu acho que lá na frente a própria Justiça Divina vai mostrar quem está falando a verdade e quem não está. Maravilha, antes de continuarmos nosso bate-papo com o vereador Dudu Franco, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. É Pai Bola, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio, aqui hoje com a visita do vereador Dudu Franco. Mas antes de passar aqui a bola para o Dudu, eu vou chamar aqui o telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde, dona Isabel. Bem-vinda ao programa. A sua pergunta, por favor. Bom, a minha pergunta e a minha fala é a seguinte. Não, eu, do meu ponto de vista, não como funcionária, porque não sou comissionada, não sou assessora, não sou partidária, todo mundo sabe que eu sou simplesmente uma cidadã comum. Mas assim, não vi nenhuma instigação, porque o povo está com o saco cheio. Os funcionários estão na exaustão já, de querer negociar e não haver negociação. Então o que houve na Câmara realmente foi muito feio, muito desagradável. Eu estou sentindo vergonha, porque a região toda assistiu essa palhaçada dentro da Câmara. Agora, vejam bem, é notório que precisa diminuir o número de cargos. Mas os vereadores que estão satisfeitos com a situação, palmas para eles. Daqui 4 anos, daqui 3 anos tem nova eleição. Vamos às urnas. A quem dá resposta é a urna. E outra coisa, o Dudu eu não sei, eu não sou assim, eu não sou amiga do Dudu, nem inimiga. Mas eu vejo que alguns dos vereadores estavam nessas redes sociais aí batendo boca com as pessoas e ameaçando que vai processar, que vai fazer acontecer. Gente, vocês são públicos, vocês têm que dar cara para bater. Vocês são agentes públicos, vocês têm que aceitar. Se não quiserem entrar aí, então agora segurem o rojão. Cada um tem direito à sua opinião. Agora ficar batendo boca, porque opinião que a democracia é a livre expressão da palavra. A pessoa fala o que ela está sentindo. E com relação à educação, eles se uniram e foram para cima. Parabéns para eles. Por que a saúde também não vai para cima? A saúde está lá acomodada, então veja mais forte. Se a saúde fosse mais unida e fosse para cima também, seria muito maior a confusão aí dentro dessa Câmara. A Câmara é nossa, é livre, nós vamos aí o dia que nós queremos, ninguém está querendo derrubar, fazer acontecer. Estamos querendo reivindicar os direitos das pessoas. Simplesmente isso. Sem falatório. E vou te dizer mais. Eu esperava isso. Um dia antes eu tinha dito aqui na TVI que eu sabia que esse projeto ia ser aprovado. Porque muitos vereadores jamais deixariam seus indicados comissionados sem trabalho, se diminuísse o número de comissionados. Eu sabia disso. Mas a Selminha foi realmente a minha decepção. Porque ela era a pessoa, uma funcionária pública que disse que foi perseguida, ou sei lá o quê, e representava a maioria dos funcionários públicos. Ela foi eleita porque eles a elegeram. Então foi a minha decepção geral. Ao demais, as agressões, as chincalhações, isso faz parte do processo. Isso aí vai haver sempre. E os vereadores também que fiquem sabendo que o povo não está satisfeito com todos, não. Então não é porque esse projeto está sendo debatido que todos os vereadores estão aí com a bola cheia. Então não, o povo também não está feliz com essa Câmara. E não é mesmo esses que estão votando a favor do projeto, também estão aí na linha do tiro. Portanto, vamos esperar amanhã, que eu acredito que o projeto vai passar. Vai passar, não vai haver mudança. E ver o que acontece. A resposta será nas urnas. O tempo passa e nós já resolve. Muito obrigada, boa tarde. Dona Isabel, obrigado pela sua participação. Dudu, vou pedir para você ser mais breve nas respostas, porque daí assim o pessoal está cobrando aqui, eu já consigo colocar aí outras questões. Na verdade, a Isabel, eu conheço ela é uma pessoa dinâmica, participante, cidadã, sempre está aqui na TVI participando. Parabéns pela sua fala, isso aí mesmo, Isabel. Sabe, eu não posso, como vereador, concordar com você, falar da Selminha, porque a gente está lá junto, é difícil a situação da Selminha. Cada um tem seu pensamento, o seu voto, né? Como você falou, lá nas urnas, sei lá, isso aí é coisa do povo com o vereador. Mas tudo que ela falou é aquilo que a gente comentou aqui no intervalo, Maurício, né? A Marilza falou de uma forma agressiva com relação ao pessoal da educação, mas como eu falei, eles não tiveram aumento, eles tiveram uma readequação que o próprio Fundeb, a Constituição Federal, o próprio Fundeb pediu que fizesse essa readequação. Se foi 20, se foi 15, se foi 30, não interessa. É readequação. E hoje eles estão juntos com aqueles que ganham menos, lutando pelos seus direitos.
Acho que todo mundo tem direito de ganhar, de ter o seu aumento. Então, ninguém está lá, eu acho, é uma fala até agressiva, acho que não convém falar isso, atacar o pessoal da educação, que são muito organizados também, participam direto na Câmara, né, estão de parabéns, e eles estão incentivando os outros a participarem. Por isso que está tendo essa associação que começou praticamente com o pessoal auxiliares, entendeu? Estão se organizando com advogados, já eles estão se estruturando de uma forma legal. Então, parabéns. Obrigado, Isabel, pela participação e pela sua fala. Vamos agora para mais uma participação pelo WhatsApp da TVI. Vou pedir depois para a nossa produção colocar embaixo o número do WhatsApp. Aí. Então, você que não participou pode mandar a sua mensagem. Então, aqui, deixa eu só chegar aqui na minha televisão, aqui atrás, a mensagem, para que eu consiga ler para vocês. Um minuto só. Aqui, o telespectador, ele escreve: boa tarde, Maurício. Boa tarde, Dudu. Parabéns pelo seu apoio aos funcionários e outros. Mas os demais são egoístas e sem nenhuma moral os que foram a favor ao projetão têm comissionados na prefeitura. Mas me admira muito a atitude da Selminha porque foi funcionária. E o Val, que entende, agora os demais já são vendidos mesmo desde sempre. Aqui a opinião aí é da Camila, lá do Jardim Itália. Temos, acho que mais um telefone na linha. Depois o Dudu já faz o pacotão e responde tudo de uma vez. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Cacheira? Tudo bom? Cacheira, boa tarde, Dudu Franco. Boa tarde. Tudo bom? Grande Cacheira, só pergunta, Cacheira, por favor. Vamos lá, rapidinho, que eu sei por Tá causa corrido. do tempo de vocês. Dudu, em relação ao cartão, isso já estava mais que o que vai ser falado, o cartão do kit escolar, isso já estava mais do que na cara e não iria passar pelo TC, né? E eu sou uma pessoa bem polêmica, como vocês conhecem, né? Tenho lado partidário, mas eu luto pelo povo, pro povo. E estou apoiando mesmo a população, estou apoiando os professores, se precisar na saúde, em tudo, né? Tenho escutado por aí que até de parte partidária que não está contente comigo, mas a luta é pela população. A única coisa é que o que eu vejo que o vereador, por mais que ele dê a cara a bater, ele precisa se conter mais, né? Alguns vereadores, e não atacarem da forma que estão atacando a população. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de nível de classe na política, porque é o que está acontecendo até em Brasília, lá em cima já está ocorrendo isso, né? E eu estou aí na luta, eu também apoio os que estão contra esse projeto, né? Principalmente pelas falhas que você apontou, que já falou, que sabemos que lá para frente vai dar problema. Então, se é para fazer a coisa direito, que façam direito para não ter falhas lá na frente, né? E não tenho o que elogiar. Quando eu vejo alguma coisa certa, eu elogio. Mas, infelizmente, no momento não dá para elogiar. E eu conto aí que mantenha seu voto, Dudu, e os demais vereadores também, tá? E que alguns também tenham peito de se achar conveniente e mudar o voto que foi dado na segunda-feira. Obrigado, Cacheira. A todos. Boa tarde. Abraço. Um abraço, Cacheira. Antes da resposta do Dudu, deixa eu dar um recadinho aqui. Também tem o pessoal cobrando a gente. Até esqueci de falar no início do programa. A TVI, ela não está funcionando mais no canal 99, porque era o canal analógico. Então, agora, essa alteração tecnológica faz com que a TVI apenas ela funcione no canal digital 8. Então, você que está nos assistindo aí pela internet, eu peço, né, para que você... que não tem o digital, ligue na net, peça para trocar o seu aparelho e você continuará nos assistindo, mas aí apenas pelo canal 8 e não mais pelo canal 99. Então tá dado o recado aí, depois vamos continuar ainda falando bastante disso. Então foi desligado o canal analógico, então estamos só no digital. Ou também você pode continuar nos assistindo aí através do site tvitap.com.br ou através ainda do Facebook. Dudu? Eu não... daquela do WhatsApp lá, eu acho que não sei se apareceu o nome da pessoa, não lembro. Camila. Camila. Então, a Camila, é aquilo que eu falei, Maurício, a gente como companheiro de bancada, fica difícil a gente opinar pelo voto de cada um, né? Foi o que eu falei, alguns funcionários realmente estão se manifestando em Facebook,
né? Infelizmente, alguns até mais pesados com relação à Selminha, que eu acho que deveria respeitar, né? Pode até ser contra o modo que ela votou, fazer críticas com relação a isso, mas não chegar a ofender, né? Então, é difícil, para a gente falar é difícil. Isso que o Cacheira falou também, e eu agora relembrando e também aproveitando, complementar a acusação da Marilza, falando que eu não fiz nada para conter. Eu desci sim da mesa lá e fui conter, fui conversar com algumas pessoas, que eu não vou citar nome. Eu pedi, pelo amor de Deus, segure um pouco a barra aí, entendeu? Vocês querem discutir, depois chama o vereador lá fora, sabe? Até brinquei com alguns, falei, você quer sair no tapa, chama lá fora. Você mas já não tinha aqui vivido dentro. Uma situação desse... Não, a gente viveu lá embaixo, teve muitas situações assim, né? Na época até com o pessoal do Fundeb mesmo, da educação, eu fui vaiado. Teve pessoas que perderam amizade comigo, pessoas amigas minhas que são diretoras, professores na época. Depois, graças a Deus, Deus é bom demais com a gente, com as pessoas, que as pessoas perdoam, a gente perdoa e a amizade volta, porque nós somos passageiros aqui, né, Maurício? Hoje nós estamos como vereador, né? Não vamos ficar pro resto da vida vereador, então a gente quer fazer o melhor, a gente tenta fazer o melhor, né? Para deixar bem claro para algumas pessoas, como a Camila colocou no WhatsApp, eu não tenho nenhum cargo para dizer assim, eu estou negociando com a prefeita, não é isso. Sempre eu trabalhei, na época do Roberto, sempre dei a cara para bater, sem troca de favor, sem nada, e muitas vezes a gente acabou assim sendo até atacados por outras pessoas pelas posições que a gente teve na Câmara, né? E reconheço, como falei, a Marilza falou, estou tentando consertar o que errei lá fora, lá no passado. Eram 11 vereadores na época, os 11 erraram, se for analisar, entendeu? Inclusive o doutor Mauri, que hoje é assessor da prefeita e na época conhecia muito e conhece muito a parte jurídica e a parte legal. E votamos, e o que aconteceu? O tribunal foi uma falha que teve, infelizmente foi apontado e tem que consertar. Dudu, você acha, por exemplo, que, né, há 3 semanas atrás, eu acho que quando veio os 3 projetos aí, vamos colocar assim, mais polêmicos aí desse início de mandato da prefeita Simone, que foi a taxa do lixo, a questão do reajuste salarial e também essa adequação dos cargos comissionados. Você acha que colocar tudo isso de uma vez, de uma certa forma, isso não acabou confundindo as pessoas, também incentivando outros tipos de manifestações? Isso a gente reclamou muito, Maurício. Inclusive eu falei isso pessoalmente para o doutor Mauri, que eu falei, puxa vida, quando o senhor estava lá na Câmara, o senhor brigava demais com o Executivo, quando o Executivo tem essa mania, esse praxe de mandar 2, 3 projetos com um prazo para vencer, polêmicos e que sobrava para os vereadores, tem que tomar uma decisão. E é aquilo que eu falei, muitas vezes uma decisão errada, por causa da pressão, porque tinha que fazer, porque tem que fazer, porque você não perde o prazo e acaba correndo essas situações que a gente... E não é... Toda a vida aprendi com meu pai, sabe? O verdadeiro homem é aquele que volta atrás, reconhece o seu erro e vamos fazer o correto, né? Então, eu não tenho medo de falar aqui que errei e que quero consertar, sim, né? Mas consertar de uma maneira certa. Então, se eu votar esse projeto para mim que tem algumas falhas, eu não estou acertando, eu estou fazendo de novo a coisa errada, né? Então, como eu falei para você, no meu pensamento, Maurício, no meu pensamento, isso que eu falo, não estou falando aqui pelo grupo da oposição, como estão colocando, que já falaram até lá na prefeitura, algumas pessoas, que eu sou o líder da oposição, que eu que estou liderando esse grupo. É totalmente mentiroso. E já estão fazendo desenhinhos, montando pessoas aí que têm problemas na justiça aí, dizendo que essa pessoa que está comandando a gente. Pelo amor de Deus, hoje quem me comanda é Deus, não tem mais ninguém me comandando, entendeu? Não tem ninguém. Então, parar com essa palhaçada que estão fazendo, querendo atacar a gente de uma forma, e eu não vou responder também, porque a minha moção foi feita, o cálculo foi feito e está lá. Tanto é que o dia que eu fui falar com a Cristiane, até aquela hora eu estava falando para você que a prefeita pediu que eu procurasse a Cristiane até ela entendeu que a minha moção era retirando todos os cargos comissionados externos. E ela fez a conta, ela falou, Dudu, para você ter uma ideia, retirando todos os cargos comissionados externos dá 480 mil. Eu falei, interessante, a minha conta é tirando metade dá 480 mil. Você entendeu a situação? Então ninguém está aqui agradando o prefeito, agradando o funcionário. Quando eu falei fazer meio a meio, porque a própria prefeita falou que alguns setores da prefeitura não andam sem comissionado.
Então eu falei, vamos deixar pelo menos a metade dando comissionado para que ela possa fazer esse trabalho que tanto está falando que realmente, de repente, funcionário efetivo não faz. Até aí tudo bem. Agora, a minha opinião era assim, se de repente esse projeto dos comissionados não passasse, né? É uma alternativa que você trouxe. Não, é uma alternativa. Não passasse, e ela teria a possibilidade de fazer um novo, retirando os cargos, até o dos 5%, eu mesmo iria pedir vista dos 5%, porque daí teria a chance dela realmente dar a mais daquela moção nossa, entendeu? Então, isso tudo bem. Agora, que você falou, vim 3 projetos polêmicos e que a gente tem que resolver de última hora, é difícil mesmo, sabe? Eu não concordo com isso. Se tem prazo, manda no prazo legal, conversa com a gente antes. Dudu, nosso tempo está aqui estourando, mas queria agradecer a sua participação conosco aqui no programa Telescópio. Fica o convite aí quando você tiver, né? Eu sei que você trabalha, às vezes não bate os nossos horários, mas também você sabe que as portas da TV estão abertas para você, venha mais vezes aqui. Não, Deus abençoe, Maurício. Eu que agradeço mais uma vez em seu nome, né, que você agradeceu o Lalo, né, a direção da TVI, essa confiança. Faz tempo, né, que o Samuel está tentando, mas o meu horário não bate de vir. Graças a Deus eu estou de férias agora, como todo mundo sabe, eu trabalho na Fundação Casa, né, antiga FEBEM, um trabalho maravilhoso que eu amo de fazer também. E nesses 30 dias, se de repente lá no finalzinho sobrar uma brecha aqui para a gente voltar, a gente volta com certeza. Combinado, Deus abençoe, obrigado o apoio de quem está nos assistindo, os funcionários que estão entendendo a nossa posição, né? E aqueles que não estão entendendo, vamos orar mais um pouquinho para vocês. Obrigado. Maravilha, no próximo bloco nós iremos conversar com o psicólogo Gupi Munhoz. Não saiam daí, voltamos já. Apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Deixa eu dar aqui o meu boa tarde para o psicólogo e coaching Gupi Munhoz. Gupi, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde. Muito obrigado, Maurício, por ter me convidado para estar aqui hoje. Gupi, sei um pouco aí da sua trajetória, falávamos aqui em off, né, da sua trajetória profissional, mas vamos hoje mais falar da questão do coaching, que é um termo que a gente escuta muito falar, né? O que seria o coaching? O coaching é uma prática de desenvolvimento humano e bem-estar, uma das que mais cresce no mundo, né? Ele é uma prática que ajuda as pessoas a se desenvolverem frente a um objetivo, em essência. Uhum. E quando que surge esse conceito? Vem da palavra, vem do inglês técnico, né? Do treinando, coisa nesse sentido. O coaching é uma prática que se desenvolveu muito dentro do esporte lá atrás. Uhum. Né? Mas ela vem um pouquinho, em termos históricos, ela nasce um pouco antes. Né? Ela vem de uma palavra do antigo inglês, que é coach, que significa cocheiro, que é o cara que conduz, né, a carruagem. Então, esse termo ele cresceu, ele ganhou essa conotação de que alguém que conduz um processo, um processo de desenvolvimento humano. E aí, dentro do esporte, foi um treinador dentro do tênis que ele estava treinando um jogador, inclusive tem até um filme, não me lembro o nome, que conta essa história. E ele estava treinando um jogador dele e ele percebeu que se ele ajudasse aquele jogador a identificar as barreiras internas que ele tinha para superar os seus desafios e alcançar o seu objetivo, que era dar o melhor de si no jogo, se ele provocasse isso, ao invés de dizer faça isso, faça assim, faça daquele jeito, ele percebeu que se ele provocasse, se ele fizesse com que o jogador encontrasse as próprias respostas, ele tinha mais resultado, ele alcançava um resultado melhor.
Foi aí, assim, historicamente, que nasceu o processo de coaching, né? A prática do coaching. Aí ela veio se desenvolvendo dentro do esporte e com o tempo ela foi ganhando espaço dentro das organizações. E atualmente, nos últimos 10 anos, tem crescido muito, um pouco fora das organizações, em nível de desenvolvimento pessoal mesmo. Quais são esses e como que o coach atua dentro desses nichos? Vamos começar pelo pessoal mesmo, que você falou. Como, por exemplo, o coaching auxilia um sujeito aí, vamos supor que tem um objetivo de passar no concurso público. Sim. A prática do coaching a nível pessoal funciona da seguinte maneira. O primeiro passo que vai acontecer no processo é ajudar o cliente a identificar aonde ele está, como é que ele chegou até ali, quais são os valores dele, quais são as fontes de motivação dele, como é que tudo isso vai de encontro com o objetivo, com o lugar onde ele quer chegar. Tendo isso definido, olha, eu cheguei até aqui, minha trajetória é essa, o que me motiva para a vida é isso, esses são os meus valores. A partir disso, o coach vai trabalhar como é que o coachee, né, a gente chama de coachee, o cliente, como é que ele vai chegar aonde ele quer chegar. Né? O que seria valores, Gupi? Valores são fundamentos que dão sentido e coerência para a tua vida. Uhum. Então, uma pessoa pode ter o valor, assim, pode estar no conjunto de valores dele a paz de espírito. Aquilo é fundamental para que ele esteja bem. Então, se ele estiver fazendo alguma coisa que esteja tirando a harmonia da vida dele, que esteja bagunçando a vida dele, ele está fazendo algo que está fora do conjunto de valores dele, por exemplo. Há uma série de valores, isso vai variar de pessoa para pessoa. Não existe um padrão, por exemplo? Não. Vale frisar que não há uma receita de bolo para o processo de coaching. Há fundamentos e há uma metodologia, né, fundada com foco em desenvolvimento de um objetivo e como chegar até lá. Mas não há uma receita de bolo. Cada processo de coaching será único, até porque cada indivíduo ele é único. Só que o coaching não chega a ser uma ciência, né? O coaching é uma prática profissional que bebe da ciência, de diversos campos da ciência, principalmente das ciências humanas. Ele bebe muito da psicologia, ele bebe muito da administração e nos últimos tempos tem bebido muito da neurociências. E quais são as dificuldades decorrentes que você vê nesse processo de fazer, de construir o trabalho numa parceria para que a pessoa chegue no objetivo? O que você nota aí de algo comum dentro desse processo? Um dos desafios que é muito comum é o cliente procurar o coach para um processo de coaching, achando que o coach é um consultor. A prática do coaching ela é totalmente diferente da prática da consultoria, do que um consultor fazia. Você chega para um consultor com a demanda X, eu quero abrir uma empresa na área financeira. O consultor vai dizer exatamente como você deve fazer e você vai executar. O coach não. O coach ele vai perguntar e ele vai te ajudar a pensar por que você quer fazer isso, o que te leva a fazer isso e como é que você vai fazer isso. Seria então, estratégia? Ele ajuda você a construir a estratégia de como você vai alcançar o seu objetivo, depois que o objetivo está bem definido. E você nota, por exemplo, nas pessoas que procuram uma dificuldade de ter claro esse objetivo? Há clientes que procuram o meu trabalho como coach, que me procuram como coach, que já tem muito bem definido o que eles querem. Só não está muito formatado e nem tão alinhado com os valores. Né? O que é mais comum, o sujeito chegar, tem acontecido sujeitos que têm uma ideia e querem empreender com aquela ideia, querem transformar ela num negócio, mas eles ainda não têm essa ideia alinhada ao propósito de vida deles. Então, um dos primeiros passos, os primeiros passos acabam sendo focados em
alinhar essa ideia ao propósito de vida deles. Depois que isso acontece, né, o processo ele decorre de forma bem tranquila, né? O sujeito vai construindo passo a passo de como ele vai chegar lá, como é que ele vai dar vida a essa ideia, né? Esse é um exemplo, né, de um processo de coaching. E você falou, e tem um tempo, Gupi, por exemplo, um mês, 2 meses, como é que funciona dentro do tempo? Não sei se é essa a palavra, Sim, mas sim, tá certo. você falou, que você Duração, até né? falou consultoria, não é? Mas esse atendimento, não sei, Sim, essa parceria do coaching, não sei como é que você chama. O processo de coaching tem um começo, um meio e um fim. Quando eu fecho um processo de coaching com um cliente, eu trabalho de 10 a 12 sessões um processo de coaching. Então, o objetivo a ser definido vai estar dentro desse período. E as sessões podem ser semanais, podem ser quinzenais, podem ser mensais. Isso vai variar com o desenvolvimento do processo. Eu fecho com o cliente para que o processo dure até 1 ano. Então, o nosso objetivo vai estar alinhado dentro desse período, né? Tem um prazo interessante para se construir, né? Sim, então, por exemplo, pode ser que o sujeito tenha a ideia eu tive uma cliente que ela é arquiteta e ela queria alçar voo solo, ela queria ter independência profissional, ela queria ter autonomia profissional, né? E aí ela teve uma ideia, né, de oferecer um serviço de arquitetura online. E ao longo das sessões ela foi construindo essa ideia, ela foi dando uma cara para ela, é muito interessante o programa dela. E aí, quando isso veio para o mundo, quando ela falou, não, vai ser assim, 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 as nossas sessões começaram a correr a cada 2 meses, porque a gente se encontrava quando ela tinha alguma barreira ou quando ela precisava se reorganizar mentalmente diante do que ela já estava construindo. Mas as nossas primeiras 5 sessões foram quase que semanais. Se eu perguntar para você, hoje a gente observa muito andando, não só por Itapetininga, mas por outras cidades, como a gente percebe, tá lá, por exemplo, vários profissional de X área, mas também é coach. Não sei o que é X área. Uma opinião que eu tenho, né, é que houve uma certa, vou colocar uma aspas aí, uma certa vulgarização. Como é que se torna um coach? Existe um curso, existe uma preparação que faz com que você seja um coach? Sim. Né? Há escolas no Brasil que oferecem a formação em coaching. Há diferentes escolas, né? E é uma formação intensiva que dura um determinado tempo e qualquer profissional pode fazer essa formação. No entanto, como é uma profissão que para a qual não há regulamentação, um dos efeitos colaterais disso é uma certa banalização da prática, né? É muito fácil você ir lá, fazer a formação e se intitular coach. Então, para os clientes, para quem está procurando o serviço, é importante buscar conhecer quem é esse profissional, né? Para você poder escolher alguém que vá poder desenvolver um bom trabalho. Porque, de fato, essa vulgarização, essa banalização, ela ocorre. E há muita crítica em relação a isso. Mas isso não faz com que a metodologia do coaching, com que essa prática seja ruim. Isso vai depender do profissional. É uma prática muito séria. Está começando a nascer no Brasil a prática do Coaching Psychology, que é o coaching desenvolvido por psicólogos, que é a formação que eu fiz, que é oferecida no Brasil atualmente por uma empresa chamada Academia do Psicólogo. Inclusive, esse final de semana, eu estive fazendo um master com eles, que é como se fosse uma especialização, né, da prática. E ela está crescendo muito, tanto na Austrália quanto no Reino Unido, ela já existe há 10 anos, né? Ela já está dentro das universidades. Então, assim, a gente vai começar a ouvir falar muito do psicólogo coach, embora isso não seja ainda reconhecido pela nossa classe de psicólogos. Mas acredito que não tarda para isso acontecer. E como que você chegou até a filosofia, vamos dizer assim, do modo mais compreensível, ao coaching? Eu sou psicólogo há 10 anos. Tenho uma ampla experiência na área da saúde, tratando pessoas adoecidas ou com um nível de sofrimento psicológico
significativo. E começou, né, de alguns anos para cá a nascer a vontade em mim de trabalhar com pessoas também, né, que estariam significativamente bem e que gostariam de crescer, de se desenvolver a partir daquele ponto. E aí foi assim que eu cheguei até o coaching. Eu encontrei no coaching uma prática que ajuda pessoas que estão bem, né, que não há nenhum nível de adoecimento psíquico e que querem algo mais, querem se desenvolver. Foi aí que eu cheguei até essa prática. E agora quem tem, por exemplo, um problema psíquico que talvez acredite que isso interrompa o desenvolvimento, que eu entendi, há uma linha também um tanto tênue, né, entre o psicólogo e o coach. Ele pode também, quando que, eu vou para o psicólogo, eu vou para o coach. Tá, o psicólogo, coach, ele tem a competência para poder diferenciar se o sujeito que o está procurando precisa muito mais de um trabalho do psicólogo, né, por ele estar apresentando alguns sintomas dentro de algum transtorno, algum sofrimento psíquico significativo, algum conflito interno que esteja barrando ele de crescer ou de se desenvolver. Então isso precisa ser tratado, né? Como também identificar que o sujeito está bem para crescer a partir do ponto em que ele está. Essa é uma crítica muito grande aos coaches não psicólogos, né, que podem ter certa dificuldade em identificar um sujeito que está sofrendo ali e que precisa de um psicólogo e mesmo assim insistir no processo de coaching. Maravilha. Então, antes de a gente continuar nosso bate-papo aqui com o psicólogo e coach, o Gupi Munhoz, nós iremos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio cultural. Bolsacreto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos para o último bloco do programa Telescópio com a visita aqui do psicólogo e também coach Gupi Munhoz. Marquei aqui algumas coisas, conversávamos no intervalo e acho que a minha primeira questão é qual que é a diferença coaching, treinamento, terapia? Parece que é tudo meio parecido, mas pelo que eu entendi são coisas diferentes, né, Gupi? São coisas bem diferentes. São práticas profissionais da área de desenvolvimento humano e do bem-estar, mas são totalmente diferentes. Por exemplo, um consultor. O consultor ele é um especialista em alguma prática que vai dar respostas para o cliente. O cliente tem uma necessidade, tem uma demanda e o consultor vai ajudá-lo a encontrar uma solução para essa demanda. O treinador também, ele vai ensinar os alunos dele, né, ou o aluno dele, a desenvolver alguma competência, a aprender, a adquirir algum conhecimento ou a desenvolver alguma prática. Ele vai dizer assim, 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 ele vai mostrar como é e os alunos vão aprender. O coach vai ajudar o coach a encontrar as respostas. O coach ele não dá respostas prontas, ele faz as perguntas certas para que o coach encontre as respostas certas, as respostas que ele precisa para chegar onde ele quer. Há outras práticas, né, de desenvolvimento humano, né, como a terapia, por exemplo, a psicoterapia, uma prática voltada também para o desenvolvimento humano e para o tratamento de pessoas que estejam com algum sofrimento psíquico ou mesmo algum adoecimento psíquico, focada em ajudar essas pessoas a melhorarem, a ficarem bem, a se curarem. Mas ela é totalmente diferente do coach. O coach ele não cura, ele não é uma prática da saúde, ele é uma prática de desenvolvimento humano. Você falou dessa questão, até marquei aqui, o mais importante são, no caso do coach, são as perguntas. Mas acredito que a maioria das pessoas que procuram esse tipo, inicialmente, elas querem respostas, não é?
Sim, sim. É muito comum o cliente de coaching, principalmente no início, né, o cliente que procura o trabalho do coach e não está familiarizado com a metodologia ou com o processo, ele busca respostas, né? Conforme o coach vai abordando ele começa a se habituar que é ele que tem que construir as respostas a partir das perguntas do coach. Por exemplo, como que você constrói essas perguntas depois que você entende o objetivo? Mesmo na compreensão quando o coach está no início do processo, compreendendo o seu objetivo e aonde ele quer chegar e o porquê disso, mesmo nesse momento, o coach vai construir respostas. Vou relatar uma sessão de coaching que eu tive ontem com o cliente. Ele já está no final do processo, o objetivo dele já está bem definido, ele já caminhou bastante em direção ao objetivo dele. E essa semana ele ia dar um treinamento dentro da organização onde ele trabalha. Esse é um coach que procurou o processo de coaching para se desenvolver dentro da organização. E aí ele fez uma breve apresentação do que ele ia falar, né, nesse treinamento para mim e perguntou o que você acha. Ao invés de eu dar a minha opinião, eu perguntei para ele: qual você acha que é a impressão que as pessoas que vão assistir o teu treinamento terão? Aí ele parou um pouco, pensou, né, olhou para dentro dele e acho que elas vão achar que eu estou inseguro. Falou, pois é, né, aí eu coloquei: o que você acha que você pode fazer de diferente para passar uma outra impressão? E aí a sessão foi se desenvolvendo, mas é um exemplo de como as perguntas vão provocar as respostas no coach. E aí, nesse caso, muito bem colocado, nesse caso ele reconstrói toda a sua apresentação, é isso? Ou parte dela, não sei. A forma como ele estava se colocando, não tinha necessariamente a ver com o conteúdo, mas a forma como ele estava abordando verbalmente, comunicacionalmente, né? O jeito dele se comunicar passava insegurança. A postura dele era de alguém que passava insegurança, até porque ele estava um pouco inseguro, porque ele ia dar um treinamento para pessoas importantes dentro da organização. Então, essa crença, essa ideia de que as pessoas ali eram importantes, superiores a ele, provocava essa insegurança. Então, eu fui ajudando ele a compreender isso, levando ele a encontrar essas respostas para ele começar a mudar a postura dele. Agora deixa eu falar um pouco sobre a questão também desse trabalho dentro do mundo dos negócios. O coaching, ele faz apenas um trabalho, vamos supor, individual, ou ele também possibilita fazer um trabalho para grupos? É possível fazer um trabalho para grupos, né? O coaching ele acontece em nível individual. O coaching pode ser de equipes também, né? Não é de cada um ali dentro da equipe, mas é da equipe. A equipe tem um objetivo claro e definido onde chegar e o coach vai ajudar essa equipe a se organizar para alcançar esse objetivo. E há o coach em grupo também, que é uma abordagem do coaching, onde o que acontece no coaching em grupo. Por que em grupo? Porque cada sujeito ali vai ter o seu objetivo individual, né? Então não é um objetivo só. Mas o coaching em grupo ele acontece de forma temática. Então, por exemplo, pessoas que querem emagrecer. Então pode ser um coaching em grupo focado em emagrecimento. Por exemplo, também vamos colocar numa situação, não sei se você já teve oportunidade de trabalhar com isso, mas dentro de um esporte coletivo. Sim. Como que seria feito esse trabalho? Dentro de uma equipe esportiva, você tem o treinador que vai conduzir a equipe no desenvolvimento das habilidades, como é que eles vão praticar, como é que vai ser a rotina de treinamento deles para desenvolver o que eles precisam desenvolver, para ter um bom desempenho. E o coach, que é diferente, é importante frisar que treinador não é coach, embora a palavra coach seja usada, né, para designar o treinador, né, principalmente na língua inglesa, o coach dentro de uma equipe esportiva vai ajudar aquela equipe a definir com clareza qual de fato é o objetivo deles, né, e o que eles precisam colocar em prática para alcançar aquele objetivo. O coach ele não vai ensinar a equipe a fazer, mas vai levar a equipe a entender o que eles têm que fazer. Quem vai fazer é a equipe.
Agora eu vou voltar aqui para entender um pouco mais sobre essa questão da formação, que fiquei com várias dúvidas. Por exemplo, é regulamentado pelo MEC esses cursos que tem para coach? E continuando, como que eu, vamos supor, o telespectador do programa Telescópio que está assistindo, fala, olha, legal, gostei da ideia do GUP, como que eu vou saber se a pessoa realmente ela é formada ou ela vai entender essas minhas necessidades? Sim. Não há, até onde eu sei, talvez possa estar enganado, não há uma certificação do MEC para essas formações. Há certificações de associações internacionais que, de certa forma, prezam pela boa prática do coaching. Tá? Então, é importante buscar saber onde o coach fez a formação, mas muito mais, uma coisa que pode ajudar, buscar saber dos casos que ele já atendeu e como é que esses casos foram conduzidos, né? Como é que ele trabalhou. Então, assim, para proteger o cliente, é importante conhecer a reputação do profissional que você que o cliente venha a contratar. Tá? Porque não é uma profissão regulamentada como um médico, um psicólogo, um advogado. Você entendeu? Agora, voltando a falar, você falou começo, meio e fim. Mas isso pode se estender, você falou de aproximadamente 1 ano. Ou, por exemplo, haja entre esses 3 pontos, você acha que está no meio do processo, há uma situação que acabe levando ou retornando para o início, ou nesse meio algo que você ache dentro da pessoa que consiga acelerar e levar para o fim do processo? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. A maior parte dos casos acontecem com início, meio e fim. Há casos em que o formato acaba não sendo muito bem dessa forma, né? Eu já tive um caso em que o cliente definiu o objetivo dele, tanto para mim quanto para ele estava claro onde ele queria chegar, ele tomou algumas ações para começar a caminhar em direção ao objetivo e no meio do processo ele teve um problema pessoal que o desestabilizou emocionalmente. E aí ele decidiu interromper o processo de coaching. A gente interrompeu e a gente tá de retomar o processo assim que ele lidar com a questão pessoal que ele teve. Não foi uma questão que necessitasse de terapia, mas foi um problema pessoal que ele precisou focar para resolver. Precisa de uma disciplina para que consiga, dentro dessas etapas, atingir o objetivo final? Sim. Eu, como um coach psicólogo, trabalho com clientes que querem chegar em algum lugar, que querem alcançar um objetivo. Né? Se eu percebo que o cliente não está se dedicando àquele objetivo, eu coloco para ele com toda sinceridade, né, o que está acontecendo, né, por que ele não está se dedicando àquilo, por que ele não está colocando em prática as ações que ele decidiu que deveria colocar. Né? E se for o caso, eu até interrompo o processo. Agora, ainda voltando nessa questão dos objetivos, quais são os objetivos mais comuns das pessoas que procuram o auxílio de um coach? Isso pode variar do nicho. Então, um coach que trabalha com vida profissional e empreendedorismo, como eu. Né? Eu trabalho com clientes que querem crescer dentro da carreira, seja dentro da organização, ou desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua ideia, transformar ela em um empreendimento que faça sentido para ele, né, dentro de um propósito. Então, no meu caso, os clientes que me procuram, né, eles querem se desenvolver dentro da carreira profissional deles ou desenvolver uma ideia que eles acreditam que pode dar certo. Mas há nichos de coach de emagrecimento, por exemplo. Então, são pessoas que têm alguma questão ligada a isso e vão buscar o coach nesse sentido. Há processos de coaching voltado para concurso público. Então, o coach, né, ele vai ter essa demanda de pessoas que querem passar em concurso público. E assim, há também tem um nicho que tem crescido bastante, que é o coach de relacionamentos. É o processo de coaching de relacionamentos. É muito interessante. O coach vai ajudar aquele sujeito a caminhar em direção a que relacionamento ele quer construir. Frisando, né, o processo de coaching
ele é indicado para pessoas que estejam relativamente bem, né? Sem um nível de sofrimento psíquico que seja uma barreira para ele sair do lugar, entendeu? E acontece, por exemplo, o cara tem, né, esse todo equilíbrio que você citou, mas de repente ele não consegue atingir o objetivo dele e acaba ocupando o próprio coach por isso? Isso é muito bem colocado no início do processo, que o coach não é responsável pelo alcance do objetivo do coach. Né? Esse é um dos pontos que é bastante trabalhado no processo de coaching, que é a responsabilização pelo que eu quero. O coach leva o coach a se responsabilizar pelo que ele quer. E para ele alcançar o que ele quer, está nas mãos dele, né, caminhar naquela direção. Não é o coach que vai caminhar para ele. Então isso ficou bem claro. Se o processo de coaching é bem conduzido, se você tem um bom coach ali do outro lado, e você tem um coach que se dedica a esse processo, que coloca em prática as ações que ele quer alcançar, dificilmente ele não irá alcançar o objetivo. Provavelmente ele vai. A não ser que alguma intercorrência externa aconteça, como esse caso que eu te falei. Você tem um site que você tem, um programa, é isso? Que você tem? Acho que está com o Samuel, vou pedir para o Samuel colocar lá para a tela. Também já peço para você, Gupi, agradecer a sua visita hoje aqui no programa Telescópio. Muito interessante, acho que daria para a gente ficar falando aí mais assuntos, que são várias dúvidas, mas em 40 minutos a gente não consegue tirar lá todas. E já fica o convite para numa próxima oportunidade você vir aqui e a gente continuar esse bate-papo. Maurício, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na TV Itapê, né, estar batendo esse papo com você. O meu programa de coaching, né, ele chama Human Side Coaching, né? Por que Human Side? Porque eu valorizo muito o lado humano, eu valorizo muito a individualidade e a peculiaridade de cada sujeito. Por isso que eu resolvi dar esse nome para o meu programa. Vocês podem me encontrar na rede social como psicólogo Gupi Munhoz, tanto no Face quanto no Instagram, e vocês podem encontrar a minha página, a minha fanpage do Human Side Coaching, tanto no Facebook quanto no Instagram. Será um prazer ter vocês lá, né? Eu tô construindo bastante conteúdo para postar lá. Tá lá, você pode ver, né? Tá lá o logo, então você pode entrar no site. Repita, por favor, Gupi. O nome do programa? Human Side Coaching. Human Side Coaching, e você encontra aí pelo Facebook, né? Pelo Facebook e pelo Instagram. Tá aí, então você telespectador, que tiver dúvidas, pode entrar em contato com o Gupi, que eu tenho certeza que ele irá responder. Se quiser passar o meu telefone, o WhatsApp, o pessoal pode entrar em contato comigo também. Maravilha. Gupi, obrigado pela sua participação, obrigado a você telespectador. Amanhã, a partir das 12h30, estaremos de volta aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Boa tarde. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.